Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Lucano Elias. Estamos aqui para partilhar mais um vídeo e desde já agradecer a vossa presença digital, né? Ao vosso tempo em estar aqui conosco para compartilhar as nossas ideias. É realmente uma honra muito grande para mim poder compartilhar convosco esses assuntos que eu acho muito, mas muito interessante. Hoje, como não podia deixar de ser, trazemos mais um assunto que me deixa assim também bastante ansioso, bastante motivado em falar sobre isso. E é uma paixão para mim. Hoje nós vamos falar sobre liderança. A liderança, de facto, é uma palavra que a maior parte de nós está familiarizada, não é? E é um assunto que tem-se falado muito, e quando se fala de liderança, fala-se mais numa perspectiva profissional, né? Liderança nas empresas, liderança em cargos de autoridade, de influência e tudo mais, em business. Mas eu trago aqui numa perspectiva mais abrangente. Eu começo por dizer que eu genuinamente acredito que todos nós, como seres humanos, somos líderes. E em algum momento da nossa vida, nós queremos motivar ou influenciar comportamento. Na minha opinião, isto é basicamente a tarefa principal de um líder, não é? É influenciar comportamento. E se nós olharmos para nós próprios ou à nossa volta, nós vamos ver que em algum momento da nossa vida, alguém está a tentar influenciar o nosso comportamento, então essa pessoa está a tentar liderar. Em algum momento da nossa vida, nós queremos influenciar comportamento. Ali, nós estamos a liderar. Nós queremos influenciar comportamento de outras pessoas. Então, sem exceção, todos nós, em algum momento da nossa vida, queremos influenciar comportamento. Então, isso prova-nos que todos nós somos líderes, ok? Eu posso dar aqui alguns exemplos. Uma mãe, ela quer influenciar o comportamento dos seus filhos, não é? Para que estes ouçam, não é? Os seus conselhos, não é? Comportem-se bem. Um polícia, por exemplo, ele quer influenciar o comportamento do cidadão para que esse, não é? Acate as normas sociais, as leis, não é? Um professor quer influenciar o comportamento dos seus estudantes. Ele quer que estes estudem, ok? Um político, ele quer influenciar o comportamento de voto. Ele quer, não é, convencer as pessoas a votarem em si, não é? Ele quer influenciar ou motivar uma ação. Então, da maneira como eu olho as coisas, isso é basicamente liderança. É influenciar pessoas a tomar uma ação, a tomar a adotar um determinado comportamento. E aí é onde é que está o desafio, não é? Podemos ser líderes em casa, podemos ser líderes na escola, podemos ser líderes no trabalho, podemos ser líderes na igreja, podemos ser líderes em qualquer local aonde nós estejamos a tentar influenciar um determinado comportamento ou então a motivar as pessoas a tomar uma determinada ação. Isto é liderança. Agora, existem diferentes formas de fazer isso, não é? E a literatura fala muito sobre isso, não é? Em algum momento da minha vida eu já pensei que existem apenas duas formas de influenciar comportamento ou de liderar, que é ou apresentando um incentivo ou então apresentando uma punição, não é? Que as pessoas vão apenas
adotar um comportamento diferente se tiver um incentivo. E um incentivo pode ser um prémio, pode ser uma promessa de promoção, incentivo pode ser uma promessa de algum benefício, não é? Ou então, se elas tiverem uma ameaça, não é? De punição, e a punição pode ser perder alguma coisa, pode ser não ser promovido, pode ser ter um futuro ameaçado, pode ser perder uma oportunidade. Então, eu durante algum tempo acreditei que essa é a única forma de liderar, né? É a única forma de influenciar ou motivar as pessoas a adotarem o comportamento que nós queremos que elas tomem, não é? Mas isto não é verdade, não é? E na realidade existem as duas maneiras possíveis de influenciar comportamento, de liderar, são e essas duas formas são: nós podemos manipular ou podemos inspirar. E isto são, na realidade, as únicas duas formas de influenciar comportamento e de liderar. Qual é a forma ideal? Ou o que é que tem acontecido? Na minha observação, eu vejo que as pessoas têm utilizado maioritariamente manipulação. E nada contra a manipulação, não é? A manipulação é um método que funciona e esse é um dos maiores riscos, porque a manipulação funciona, não é? Incentivo é manipulação. Medo, manipulação por medo, manipulação por incentivo. Olha, faça isso e se tu fizeres isso, eu vou te dar este benefício, eu vou te dar isso. Então, normalmente, esta é a maneira imediata, mais fácil e que produz resultados mais rápidos em influenciar o comportamento das pessoas. É manipular, ok? Mas há um problema. A manipulação normalmente gera muito estresse. Por quê? Porque quando tu manipulas alguém para tomar uma determinada ação, esta ação não é sustentável, não é? Porque a manipulação é insustentável, não é? Ela funciona durante um tempo, depois deixa de funcionar. Porque alguém pode ter medo, não é? Você se utilizar o medo como manipulação, esse medo pode funcionar durante algum tempo, depois deixar de funcionar. Então, gera um estresse na pessoa que você está a liderar, porque você vai ter que manipulá-la com alguma coisa, e gera um estresse na pessoa que também está a liderar. Por quê? Porque essa pessoa tem que, de tempos em tempos, pensar em outras formas de manipulação. Não é? Se o medo já não está a funcionar, eu vou ter que utilizar um incentivo. E esse incentivo, se for dinheiro, esse dinheiro pode já não ser suficiente. Então eu vou tentar utilizar o incentivo da promoção. A promoção, se já não estiver a funcionar, então depois vou tentar utilizar o incentivo, por exemplo, de ter possibilidade de pegar ações na empresa. Para uma mãe, às vezes é o chicote. O chicote pode funcionar durante um tempo. Já não sabemos quando éramos pequenos. A gente às vezes dizia, eu vou apanhar surra, mas vou fazer mesmo. É um exemplo de quando uma manipulação já não funciona. Então, o estresse que isso gera nas organizações, nas famílias, nos negócios, na política e por aí fora, é extremamente negativo. Isso causa uma pressão, uma tensão, que faz com que as pessoas estejam em constante procura de novas manipulações
e fazem com que os manipulados sintam-se cada vez mais pressionados em ter que adotar um comportamento que muitas vezes não é um comportamento que ele deseja, a tomar uma ação que não é voluntária, mas que é simplesmente como o meio para alcançar um fim. Então, é desta forma que isso torna-se insustentável e criam-se os problemas, principalmente nas organizações, nas empresas, criam-se os problemas que existem agora. Pessoas a irem trabalhar desmotivados, chefes extremamente, líderes extremamente cansados, exaustos, porque eles têm que a cada minuto procurar novas formas de manipulação para poderem levar os seus liderados a produzir ou a entregar os resultados que ele deseja. E, por sua vez, os liderados sentirem-se miseráveis. E com isso, e eu digo isso por experiência própria, nas observações que tenho feito, geram, o estresse vai gerando doenças, vai gerando ausências de trabalho, vai gerando indignação, frustração, vai gerando baixa de produtividade, vai gerando até acidentes e incidentes. E, de uma maneira geral, podemos observar também pais a tentarem manipular os filhos a tomar uma determinada ação. Podemos ver nas sociedades políticos a tentarem influenciar o comportamento da sociedade, mas a falharem porque eles manipulam-nos, a tentarem comprar ou influenciar votos, não é? Mas depois surgir uma tensão, uma baixa de popularidade. Nós podemos ver que manipulação, ele pode até conseguir um voto, ele pode até conseguir uma transação quando falamos dos negócios, né? Você quer vender algo e manipula, diz, olha, se você comprar um, tens direito a dois. Todo mundo quer isso. Compras um telefone, recebe dois. Você vai ver uma fila enorme das pessoas a irem comprar o telefone. Mas agora você tem que se perguntar, será que as pessoas estão aí comprar porque você está a vender um bom produto? Porque você está a oferecer um serviço de qualidade? Ou as pessoas estão aí comprar por causa do benefício da manipulação que você colocou aí? Então, nós podemos observar que isto funciona em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. E hoje essa pessoa pode vender esse telefone, mas amanhã, se ela quiser voltar a vender telefone, ou ela vai ter que voltar a fazer essa manipulação ou encontrar uma outra manipulação. E ao longo do tempo, a manipulação torna-se insustentável. A manipulação não cria lealdade. A manipulação gera estresse. A manipulação gera frustração. A manipulação é, ao longo do tempo, insustentável. E isso, para mim, isso apaixona-me, porque isso traz a outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva? É a inspiração. Existe uma solução para isso. A solução é, em vez de manipular, é você inspirar os teus liderados, você como líder. Não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é um chefe de família, não importa se você é um businessman, se você é um político, se você é um polícia, se você é um professor. Não importa quem tu és. Em algum momento da tua vida você vai precisar de influenciar o comportamento de outra pessoa. Você vai precisar de liderar. Então, existe uma solução que é liderar por inspiração. O que é liderar por inspiração, Luquen? Eu não nasci para inspirar ninguém. Eu quero que as pessoas adotem um determinado comportamento e pronto. Eu não sou um líder. Qualquer pessoa pode inspirar. E a inspiração, quando você lidera por inspiração, ali você cria lealdade. Você faz com que as pessoas que você lidera adotem o comportamento que você espera. Não porque estão a ser manipuladas, mas porque elas próprias desejam isso. Porque elas próprias têm algo em que acreditar. Se nós olharmos nos grandes líderes, como por exemplo Martin Luther King, se nós olharmos em líderes que nós conhecemos até, se você olhar para Jonas Malheiro Savimbi, eu tive uma experiência na minha adolescência
que nunca consegui esquecer. Esse indivíduo, por sorte, ele acabou por ser um vizinho, vivia próximo, e ele disse-me uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Ele disse que ele daria a vida por Jonas Savimbi. E aquilo pôs-me a refletir. Mas por que tu darias a vida por Jonas Savimbi? Ele disse, porque aquele homem lutava por uma coisa, por um benefício para todos os angolanos. E eu até podia morrer, mas pelo menos eu sabia que se aquele homem alcançasse o poder, os meus filhos viveriam bem, os meus netos viveriam bem. E eu iria e deixaria um mundo melhor. Isso é um exemplo de inspiração. Este homem não daria vida porque ele estava a ser manipulado ou porque ele seria forçado. Isto é voluntário. Ele foi inspirado por um líder a tomar uma ação por algo que ele acreditava que fosse maior do que ele próprio. Algo, uma causa que inspirava uma ação e que ele acreditava que ia para além dos seus próprios interesses. Então, isto é um exemplo de inspiração. E quando você ouve outros líderes que causaram um impacto no mundo, você vai ver que eles não tinham interesses individuais, mas eles conseguiram inspirar pessoas. Então, a minha iniciativa é levar com que todo líder, não importa quem tu sejas, quando tu quiseres influenciar o comportamento de alguém, utilize a inspiração. Mas primeiro tens que saber que a inspiração só funciona quando os teus objetivos forem honestos, quando a tua causa for justa e não for uma causa egoísta e individualista, mas quando você realmente a tua intenção é liderar para o bem, mas para o bem comum, o bem de todos. E isto vai gerar uma inspiração nas pessoas, que quando essas pessoas olharem para esta causa, para essa inspiração que você trouxe, elas vão adotar esse comportamento a longo prazo. E não vai ser uma coisa simplesmente de uma ação, mas aquilo vai criar lealdade. E se nós adotarmos, se nós inspirarmos as pessoas em tudo o que nós fizermos, quer seja se tu estiveres em casa a liderar a tua família, se tu estiveres na escola a liderar um grupo de estudo, se tu estiveres num partido político ou numa organização ou num departamento, se tu realmente liderares por inspiração, ali você vai ver que os resultados irão muito para além daquilo que você pode fazer com a manipulação. Então, este é o vídeo introdutório a falar sobre liderança e nós vamos, nessa perspectiva, falar sobre a liderança nos diferentes nos diferentes aspectos da vida social. E nós vamos abordar como é que nós, em cada uma dessas áreas, podemos inspirar, podemos liderar por inspiração. Pensa nisso. Seja uma pessoa que inspira. Obrigado e até o próximo vídeo.